Olá a todos, o meu nome é Matheus Barão Larissa e vou apresentar minha proposta de trabalho de conclusão de curso, que é titulada como Avaliação do uso do Gnoplots como ferramenta de análise de dados de radiação de fundo da internet. O meu professor orientador é o Fabrício Bortoluzzi e a modalidade do meu trabalho é monografia. Então, para começar, vou contextualizar o que é radiação de fundo da internet, que basicamente é todo o tráfego não solicitado e, em sua maioria, malicioso que atinge qualquer dispositivo conectado à internet. Então, esse tráfego ele é basicamente pode ser uma das formas, na verdade, de captura desse tráfego é através do telescópio de rede. Porém, no meu trabalho, eu vou utilizar o dataset que provém da captura do tráfego através do telescópio de nuvem, que é o projeto do professor Bortoluzzi, né? E o que seria esse telescópio de nuvem? Basicamente, é um telescópio de rede que aproveita a infraestrutura física dos provedores de serviço em nuvem, né? Que no caso do projeto Bortoluzzi foi a AWS, né? A Amazon Web Services. Que então utiliza dessa infraestrutura física ao redor do mundo, né? Em várias regiões do planeta, para fazer essa captura do tráfego de BR, né? De radiação de fundo da internet. Então, falando sobre o problema do meu trabalho, o telescópio de nuvem, por sua natureza global, ele gera volumes massivos de dados, né, em grande quantidade, na casa de centenas de milhões de pacotes. E atualmente, então, a análise desses dados se baseia, né, principalmente em tabelas e sumarizações quantitativas, né? E isso é insuficiente para identificar padrões mais complexos e tendências, né, de forma intuitiva, por assim dizer, dos dados do dataset. Então, a principal lacuna que o meu trabalho deve preencher é, no caso, a execução, a transformação do pipeline de de sumarização e quantificação dos dados para gerar, né, além dessas tabelas, gráficos de forma automática, né, sem a necessidade de utilizar outra ferramenta como o Excel para poder gerar esses gráficos dos dados, né, do dataset. E falando então sobre a justificativa, basicamente aquilo que eu já mencionei, né, a principal contribuição do meu trabalho é a automação dos gráficos, né, a automação da geração dos gráficos, na verdade, através da ferramenta GnuPlot. Então, para nível de conceito, né, o que é o GnuPlot? O GnuPlot basicamente é uma ferramenta, uma linguagem, na verdade, programática que consegue gerar gráficos de forma programática. Então, a partir de dados passados para o script, né, para o programa em GnuPlot, ele gera gráficos a partir daqueles dados. E vários tipos de gráficos. E então, a justificativa desse trabalho é justamente, né, criar, né, uma etapa reutilizável, né, integrada ao pipeline. Então, vai ser um novo pipeline, na verdade, garantindo então a reprodução de análises visuais, né, desses gráficos em si, né, da geração de gráficos dos dados sumarizados do dataset, né, do telescópio de nuvem, né, que são dados de IBR, né. E, enfim, partindo então para o meu objetivo geral, que é avaliar o uso do GnuPlot para a geração automatizada de padrões de visualização de radiação de fundo da internet, IBR, conforme capturado pelo telescópio de nuvem, né, que é o que eu já vinha comentando. Então, seguindo para meus objetivos específicos, revisar técnicas atuais para representações de padrões de tráfego de rede de computadores, que afinal de contas, tráfego de IBR é tráfego de rede de computadores. Seguindo, então, alterar a etapa de sumarização de tráfego de radiação de fundo da internet do pipeline, conforme capturado pelo telescópio de nuvem, de forma a incluir uma etapa de geração automática de gráficos com GnuPlots. Então, aqui seria a alteração do pipeline para gerar, além das tabelas, né, gerar dados sumarizados, né, com os mesmos dados do dataset, mas em formatos, né, de sumarização, por assim dizer, que o GnuPlot consiga, né, ler, né, consumir para gerar os gráficos automatizados. Então, continuando com os objetivos específicos, implementar um conjunto de gráfico do GnuPlot que exiba padrões de tráfego de IBR de interesse do grupo de pesquisa. Então, seria mais a questão de desenvolver os gráficos em si, né, com a ferramenta do GnuPlot, né, de forma programática. Então, analisar até quanto, na verdade, ou até quando a ferramenta que eu estou utilizando para esse trabalho, o GnuPlot, consegue trazer de benefícios, né, para a visualização de gráficos que sejam do interesse do grupo de pesquisa. Então, seria essa parte prática de implementação. E por fim, então, dos meus objetivos específicos, discutir a utilidade dos resultados obtidos com o meu trabalho. Então, aqui eu trouxe uma avaliação preliminar do que será feito pelo meu trabalho, né? Basicamente, eu coloquei essa tabela aqui, que é gerada pela atual execução do pipeline de sumarização e codificação dos dados do dataset, né, que é gerado pelo telescópio de nuvem, para mostrar então que a atual execução do pipeline somente gera tabelas como essa, né? Ou seja, não há uma outra forma de visualização e análise de dados do dataset senão essa, automática, né? Eu menciono automático porque esses dados aqui, através da execução do pipeline de sumarização e codificação dos dados, ele gera essas tabelas. Então ela é gerada de forma automática, né? Por assim dizer.
E então, através, né, da execução dos meus objetivos e do que eu pretendo fazer com esse trabalho, eu vou alterar então o pipeline de execução para que a partir dos dados que já são sumarizados e quantificados, ou seja, esses mesmos dados aqui, eu possa gerar gráficos como esse aqui que eu estou mostrando agora, para mostrar que dá para, através do Gnplot, né, é possível gerar esses gráficos com os mesmos dados já sumarizados do pipeline atual de execução. E consigo gerar esse gráfico aqui, que é um exemplo, porque eu trouxe esse gráfico porque ele já é o gráfico já gerado a partir dessa tabela aqui, que é uma das tabelas do pipeline, né, atual de execução. Então, enfim, apenas para nível de avaliação preliminar, claro. Então, seguindo aqui para o meu plano de trabalho. Então, para operacionalizar isso tudo, né, para fazer o como eu vou, para explicar, na verdade, o como eu vou fazer isso, eu estruturei meu plano de trabalho em 4 etapas, né? Então, a primeira etapa é a fundamentação teórica e análise das ferramentas, que seria basicamente a revisão bibliográfica sobre a visualização de tráfego de rede e o estudo aprofundado, né, do Gnplot, da minha ferramenta em si que eu estou usando para esse trabalho. A segunda etapa, então, aqui é a preparação do ambiente e adaptação do pipeline, que é a base técnica do projeto. Então, primeiramente, né, explicando tecnicamente, eu vou configurar o ambiente em WSL, né, em Linux, né, e configurar o Python também, que é a linguagem que eu vou utilizar para fazer a sumarização dos dados. E eu vou modificar, então, o script atual que existe, que é em Python também, do pipeline de execução, para que além de gerar as tabelas, né, do que já são geradas, ela também gere arquivos JSON, primeiramente, para poder deixar os dados categorizados, né, por assim dizer, e depois eu vou criar um novo script em Python que não tem no pipeline atual, para que ele pegue os arquivos, o arquivo JSON, na verdade, e gere então vários arquivos .dat equivalente aos dados prontos para serem consumidos pelo Gnplot, né? Então cada .dat já é a tabela, vamos por assim dizer, aquela tabela que eu mostrei antes seria um .dat que o Gnplot consumiria, né? Então, continuando aqui para o meu terceiro plano de trabalho, terceiro ponto, na verdade, né, terceira etapa, perdão, do plano de trabalho, seria a implementação da visualização e geração dos gráficos, que seria, então, utilizar o .dat, os .dat gerados pela outra etapa, para que escrever, né, os programas em Gnplots que vão consumir esses dados, né, .dat gerados pela outra etapa do plano de trabalho. Então, é por isso que eu coloquei esse título. E para finalizar, então, a última etapa do meu plano de trabalho seria a análise dos resultados e redação da monografia, né? A análise dos resultados seria, então, fazer uma análise do que foi gerado do Gnplot. Ainda não tenho uma forma ainda específica de dizer como vai ser feita essa análise, mas né, ela irá existir, por assim dizer, no final do meu trabalho. No final da redação, né, da monografia. E essa redação da monografia eu coloquei aqui por fim, mas ela também acontece de forma paralela durante todo o processo, né, claro. E, enfim, explicando então agora um pouco sobre o cronograma. Esse aqui é o cronograma de execução do TCC2, que eu coloquei aqui começando pelo início do meu plano de trabalho, né, que seria a revisão bibliográfica, e continua, né, indo pelo estudo do Gnplot, a configuração do ambiente, a adaptação da etapa de sumarização, desenvolvimento da etapa de geração de dados, que é aquilo que eu já estava falando no plano de trabalho que eu falei no plano de trabalho e também no decorrer da apresentação. E o ponto importante aqui é analisar que a redação do TCC, né, da monografia, ela acontece sempre de forma paralela ao estudo e à prática da pesquisa, né? Então, por mais que eu coloquei no final, né, como se fosse a etapa final, mas ela também acaba, por consequência, eu vou acabar fazendo essa redação do TCC de forma paralela, né, ao mesmo tempo. E aqui é o outro cronograma da execução do TCC3, perdão. E continua aqui também, né, com o desenvolvimento dos scripts do Gnplot, a geração do conjunto de gráficos, análise dos gráficos, que seria aquela análise dos resultados, né? E a redação do TCC em si também, de forma paralela, como eu já mencionei. E por fim, ali na formatação, né, revisão final da redação da monografia. E no fim de 2026, então, né, será essa entrega e a apresentação final do trabalho. Aqui eu coloquei para finalizar as análises de risco, né? Então, a primeira análise de risco que existe nesse meu trabalho seria a complexidade da integração com o pipeline de análise. Então, o gatilho para isso seria o fato de que os dados não podem conter erros, né? Então eles podem estar quebrados, né? Então, talvez o arquivo .json ou o .dat podem vir de forma não esperada, né? Então, o Gnplot não vai conseguir gerar o gráfico porque ele tem que estar arrumado, né? Vamos dizer assim, ele tem que estar pronto para ele poder ser consumido pelo Gnplot. E uma forma que eu pensei para fazer esse plano de contingência, né, de como contornar isso, seria simplificar então a abordagem, tentar focar em gerar apenas um tipo de dado para não acontecer tentar mitigar, na verdade, esses dados quebrados, para não tentar ter a integração, manter a integridade dos dados em si de forma boa, né, por assim dizer. Bom, só continuando aqui com a análise de risco, né, no risco 2, seria o problema de desempenho devido ao volume de dados.
Então, isso acontece por conta de que a execução desses scripts de processamento, eles consomem muita memória RAM, e isso pode acabar excedendo a quantidade que eu possuo na minha máquina, né, fisicamente falando. E isso acaba acarretando com que o script ele simplesmente para de executar. Então, não seria possível fazer a automação dos gráficos, né? Mas o plano de contingência que eu já criei para contornar isso seria então implementar a leitura, né, e o processamento desses dados através de chunks, né, de pedaços. Então criar ali, por exemplo, executar primeiramente 1.000 linhas, 1 milhão de linhas, perdão, e depois aí para de executar 1 milhão de linhas, depois volta a executar as próximas 1 milhão de linhas. Então salva os dados, por exemplo, em variáveis, né, como se fosse um ponto de parada, por assim dizer, para que não sobrecarregue a minha memória RAM, né? Então seria isso basicamente. E aqui são as minhas referências, né? E é isso. Obrigado pela atenção.